Olá, gente querida do coração verde e amarelo, em mais uma edição do seu jornal, desde já agradecendo pelo seu like, comentário, sua participação no chat ao vivo, seu compartilhamento. E lembramos sempre, certifique-se se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro convidou alguns ministros e os chefes do Banco Central do Brasil e da Advocacia Geral da União para um café da manhã no Palácio do Alvorada nesta segunda-feira, dia 27. Na saída do encontro, Bolsonaro reafirmou que Guedes é a autoridade responsável pelo planejamento da economia do país. O homem que decide a economia no Brasil é um só e chama-se Paulo Guedes, assegurou o presidente. Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia e o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Nós temos um parlamento bastante sensível e simpático às causas voltadas para a economia. Há uma preocupação muito grande nossa de total responsabilidade com os gastos públicos. Temos algumas reformas pela frente que brevemente estarão sendo discutidas e votadas. E assim sendo, temos o problema do coronavírus ainda, mas a economia continua alerta e trabalhando para que o Brasil realmente vença este obstáculo agora e volte para o caminho da prosperidade. O ministro Paulo Guedes disse que o Brasil passou de reformas estruturantes que estavam sendo feitas antes da pandemia para agora tomar medidas essenciais diante da crise provocada pelo novo corona, com quase 50 milhões de brasileiros recebendo algum benefício do governo. Guedes disse que se trata de uma camada protetora para salvar vidas e preservar empregos. O presidente deixou muito claro desde o início que nós íamos preservar vidas e preservar empregos. Então nós estamos desde o início dessa crise do coronavírus, nós estamos justamente lançando uma camada de proteção para os mais frágeis e mais vulneráveis. Nós fizemos um ajuste na nossa política, passamos de reformas estruturantes para medidas emergenciais. E o presidente incluiu 50, quase 60 milhões de brasileiros na camada de assistência social e serviço de saúde. Então todo o nosso foco nos últimos 30, 40, 50 dias foi exatamente para lançar essa camada de proteção, para salvar vidas e preservar empregos dos brasileiros. Agora, naturalmente, o presidente já está olhando para o futuro e nos pediu a todos os estudos. O ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, a função dele é justamente coletar esses estudos de todo mundo, porque ele é um coordenador das ações. Ele coordena as ações e integra as ações dos diversos ministérios. E da mesma forma que ele integra essas ações, a conta vem para a economia, o orçamento é com a economia. Então, a GEL, que é a Junta de Execução Orçamentária, envolve isso. Então, o ministro Braga Neto justamente mostrou ali uma série de estudos que estão sendo feitos lá para frente, mas o presidente sabe que o caminho da prosperidade que nós estamos percorrendo é um caminho que terá sucesso. Nós já estamos crescendo, segundo as projeções do Banco Central, da nossa Receita Federal, nós já estamos acima de 2%. O Brasil já estava decolando quando bateu a crise do coronavírus. E isso cria esse impacto inicial, a segunda onda, como o presidente sempre chamou a atenção, mas nós sabemos que vamos sair disso. Então, queremos reafirmar justamente a todos que acreditam na política econômica, que ela segue, é a mesma política econômica. Nós vamos prosseguir com as nossas reformas estruturantes, vamos trazer bilhões em investimento em saneamento, em infraestrutura, né? Em reforço para a safra. Tivemos uma super safra, a logística está funcionando com o Tarcísio, a super safra com a ministra Tereza, e o presidente está coordenando isso. Então, eu acho que essa reafirmação do presidente, que nós estamos na mesma trajetória, é claro que o mundo inteiro está gastando mais agora por causa da crise. Então nós também temos que gastar mais.
Só que é um ano excepcional, extraordinário. O ano que vem, e esse ano mesmo nós já voltamos às reformas, e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Então nós seguimos firme no nosso compromisso, a economia vai pegar em V. Eu acho que nós vamos surpreender o mundo de novo. Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. Ninguém vai tirar, e o presidente disse, ninguém tira direito, ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros, para nos ajudar no combate a essa crise, não peçam aumento por 1 ano e meio. Contribuam com o Brasil, e o Brasil vai voltar à tranquilidade muito brevemente, muito antes do que todos esperam. Nós vamos surpreender o mundo de novo. Surpreendemos o ano passado e vamos surpreender novamente. E eu agradeço positivamente sempre. E eu agradeço ao presidente a confiança que sempre demonstrou no nosso programa. Outro que estava ao lado do presidente nesta segunda pela manhã foi o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, que também passou muito otimismo com o futuro do Brasil. A gente vive num momento de tanta má notícia, eu queria falar das boas notícias. A gente vem falando com os investidores aí nacionais e estrangeiros, está todo mundo ainda empolgado com o nosso programa de concessões, por uma razão simples. Continua o juro caindo aí no mundo afora, né? Há liquidez, o investidor só está esperando para ver quais são as melhores oportunidades. E as melhores oportunidades estão aqui. A gente tem excelentes ativos de infraestrutura, nós vamos seguir firme com o nosso programa de concessões. E em breve nós já vamos começar a publicar os primeiros editais. Então a gente já vai ter leilão de concessão esse ano. Nós vamos publicar os editais do STS 1414A, são 2 terminais de celulose no Porto de Santos. Seguimos com os estudos de desestatizações de portos, que vão ficar prontos agora já no meio do ano primeiro. Mandamos projeto de rodovia para o TCU. Tem projeto de ferrovia que está na beira de sair do Tribunal de Contas. Estamos falando com os investidores e eles estão dizendo, olha, pode publicar os editais que nós vamos estar presentes, nós confiamos no Brasil, confiamos na infraestrutura e estamos enxergando que esses ativos são muito bons. Então, nosso programa de concessão, que é muito vigoroso e é muito sofisticado, ele continua andando e no segundo semestre nós vamos ter já leilões, né, para a gente chegar nos 250 bi de investimento privado, que é a nossa meta. Venda de ativos também estão nesse... Venda de ativos e concessão de ativos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também acompanhou o presidente. Ainda no final de semana, ela concedeu uma entrevista ao SBT. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o governo Jair Bolsonaro deve liberar 15 bilhões de reais para a subvenção de juros do crédito rural no Plano Safra 2020-2021. Em 2019, o valor foi de 10 bilhões. Dessa forma, caso a declaração da ministra se confirme, haverá alta de 50% neste ano. A safra foi recorde, como vocês sabem, a safrinha, que é a segunda safra que só o Brasil tem, está terminando de ser plantada. Ela será recorde também, precisamos de São Pedro só ajudar. Né? O abastecimento do país funciona normalmente desde o primeiro momento. Os brasileiros têm comida na ponta, na prateleira, porque a logística da porteira para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando e esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimentos nesse momento. O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, resolveu não ficar em cima do muro e decidiu externar o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Embora pertença ao Partido Novo, sigla que tem como presidente João Amoedo, que é declaradamente um crítico da gestão Bolsonaro, Zema preferiu não se omitir. Para ele, o presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa que quer fazer o bem para o Brasil.
e parte da classe política que talvez tenha ficado sem alguns privilégios tem batido nele de forma que eu não concordo. Vejo o presidente como uma pessoa que quer fazer o bem para o Brasil. Ele tem, como todos nós, defeitos e qualidades, mas parece que parte da classe política que talvez tenha ficado sem alguns privilégios tem batido nele de forma que eu não concordo. Só se fala o lado negativo. Vamos falar o lado positivo também, disse o governador mineiro. Igual a mídia no Brasil, com relação à pandemia, só tem mostrado tragédia. O Brasil é um dos países que melhor tem conduzido essa pandemia no mundo. Vamos pegar as mortes por 1 milhão de habitantes. O que se matou aqui até hoje é o que está morrendo nos Estados Unidos em um dia. Parece que mídia gosta de mostrar só morte, só tragédia, só coisa ruim. Nós temos coisas boas para mostrar também, disse o governador de Minas Gerais. O final de semana serviu para muitas reflexões e debates. Os desdobramentos do pedido de demissão do agora ex-ministro Sérgio Moro deram o tom das conversas nas redes sociais e em contatos familiares e de amigos. A conexão ainda na sexta-feira à noite do ministro para com a Rede Globo, inimiga declarada do presidente Jair Bolsonaro, onde Moro liberou a público alguns prints como supostas provas, acabando por utilizar de uma conversa via WhatsApp entre padrinho e afilhada, no caso Moro padrinho de casamento da deputada federal Carla Zambelli. Deu muito o que falar também. E muita gente acabou achando aquilo uma atitude inadequada e muito baixa por parte do ex-ministro, já que a conversa não passou de uma tentativa de quem admirava tanto Moro quanto o presidente Bolsonaro e em mantê-los unidos, trabalhando pelo Brasil, ou seja, claramente a melhor das boas intenções por parte de Carla Zambelli. Em entrevistas no fim de semana, ela demonstrou sua tristeza na atitude do padrinho em utilizar de tais conversas e colocá-la no meio de uma situação tão complexa. Outro assunto que também foi muito comentado foi sobre, antes de confirmar seu pedido de demissão, Moro não ter falado com o presidente Jair Bolsonaro. Moro ter ouvido recomendações de Rodrigo Maia, que foi alvo de muitos protestos em Brasília no final de semana e em outras cidades do país. Também ouviu recomendações não só de Rodrigo Maia, mas também de Davi Alcolumbre e ministros do STF. Portais de notícias como o Terra ainda relataram que Moro conversou com amigos e com a mulher Rosângela, que há tempos vinha sugerindo a ele deixar o governo, conforme relataram pessoas próximas do ministro. O motivo seria sua insistência em manter o diretor-geral da Polícia Federal no cargo, contrariando o presidente Jair Bolsonaro, que acreditava que um novo nome deveria ser indicado pelas demonstrações de cansaço que Valeixo vinha dando. Moro avisara então que pediria a conta. O presidente Bolsonaro até tentou, para acalmar Moro, avisar que estava disposto a discutir um nome de consenso para a PF. O ministro Moro, no entanto, já não queria mais negociar. Queria que o presidente batesse o martelo e definisse se Valeixo ficaria ou não no cargo. Ou era uma coisa ou outra, ou seja, o presidente, é o que se falou pouco até no final de semana, o presidente estava disposto sim a um nome de consenso com Moro. Mas Moro estava intransigente, absolutamente a ponto de não querer mesmo substituir o delegado. Os motivos do presidente querer a troca do delegado foram expostos por ele mesmo, como vimos em seu pronunciamento na sexta-feira. Um dos motivos é sobre o golpe que Bolsonaro levou de Adélio em setembro de 2018. Nesta segunda, o advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederic Vassef, afirmou que a Polícia Federal falhou na investigação da facada sofrida por Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Durante a entrevista à CNN, o advogado disse que Adélio Bispo é um executor profissional.
Fosse nos Estados Unidos um atentado contra a vida do presidente dos Estados Unidos, o FBI teria agido como aqui agiram nossas forças públicas? Qual foi o empenho real dentro de uma investigação? Quais foram as diligências? Foi trabalhado o mesmo empenho? Houve uma inércia do poder público, disse o advogado, colocando em dúvida o empenho da direção da PF para o caso. E ao contrário do que ocorreu com Mandetta, vimos todos os ministros ficarem imediatamente ao lado de Bolsonaro, assim que souberam da disputa de Moro. Pesou para essa decisão o fato de Moro ter sido o último ministro a reconhecer que a entrevista de Mandetta para o Fantástico foi um ato de traição e também o fato da esposa de Sérgio Moro ter defendido o tempo todo que Mandetta seria o lado certo no que diz respeito ao isolamento para enfrentar o corona. Os ministros consideraram que Moro, ex-colega agora, estava cada vez mais desalinhado com o governo. Aqueles que desejam dar uma rasteira no presidente Bolsonaro, por sua vez, se sentiram animados. Joyce Hausmann, deputada federal, por exemplo, disse o seguinte: pediu impeachment de Jair Bolsonaro. Mais da metade da população, segundo ela, apoia, segundo pesquisa. Ela cita uma pesquisa. O pedido está na gaveta de Rodrigo Maia. Sei que até acabar a pandemia nada andará e o Brasil ficará sangrando. A renúncia é o melhor caminho. Vamos deixar o Mourão trabalhar, disse Joyce, considerada uma das conselheiras de Sérgio Moro. Então, claramente o pedido de Moro para sair tem tudo, menos essa história de manter um delegado que estava pedindo para sair faz tempo. É um jogo, mais um dos muitos que acontecem em Brasília, no Brasil. Moro tem um perfil muito mais atucanado do que muitos tucanos por aí, incluindo algumas de suas convicções que são declaradamente contrárias ao perfil conservador de direita, ou seja, indo muito mais à esquerda do que à direita, embora o seu rigor durante a Lava Jato, que na verdade foi muito mais contra o PT do que contra tucanos, por exemplo, é o que a população brasileira sempre questionou. Se Moro tivesse mantido a cordialidade agora para com o presidente Bolsonaro, respeito à hierarquia, aceitado um nome de consenso, poderia prosseguir seu trabalho no ministério até de fato ser levado à posição de ministro do STF por Bolsonaro, sem problema algum e com o apoio da população. Com essa reviravolta e com alguns prints de compadres de casamento, certamente Moro não vai a lugar algum, visto que a esquerda de Lula não quer vê-lo nem pintado de ouro e a turma da direita de Bolsonaro agora o considera um traidor. E entre esquerda e direita, certamente ele não vai muito longe, caso queira ser presidente, ficará imprensado. A menos que tenha uma carta muito séria na manga, ao que parece, Sérgio Moro decidiu mesmo arriscar pegar 2 passarinhos voando e acabou soltando um que certamente tinha tudo para levá-lo a um voo muito mais alto, desde que soubesse ser um pouco mais político, no bom sentido, e talvez humilde. E mais, além de escolher soltar um passarinho para perseguir 2 voando, Moro, é quase que certo, não só soltou também Lula em definitivo, mas ainda pode ter também desfeito seu trabalho de condená-lo, visto que, como já falamos, certamente do STF, eles ficarão bem à vontade por ali para colocar as decisões de Moro, quando juiz, em suspeição. E aí se foi. Terá sido como prender 30 mil presos e soltá-los, como vimos agora, para protegê-los da pandemia enquanto a população segue presa em casa. Em vão! Então, vamos nos perguntar, quanto dinheiro foi gasto para manter equipes, investigações, estrutura, condenação, prender Lula, para ver agora tudo indo por água abaixo, quando ele mesmo poderia ter sido um pouco mais hábil e ido para o STF, de onde teria muito mais condições para praticar justiça, caso, por exemplo, visse de fato coisas erradas no governo Bolsonaro. A decisão, sim,
parece ter tido convicções, motivações de política, políticos e muito pouco de sabedoria. Aquele vídeo onde Bolsonaro, quando ainda era um mero deputado, ficou com quase zero de atenção de Moro em um aeroporto ao tentar cumprimentar à época o juiz no auge da sua fama, pode mesmo ter muito a dizer, mesmo em uma hora dessas. Bolsonaro conquistou o Brasil e é sim o presidente da República que até aqui continua inabalável em seu propósito de bem governar sem corrupção. O STF deveria se preocupar em apurar e trazer resultados sobre muitas outras coisas, sobre moral e ética, respostas à população, gastar quase 2 milhões de reais em cortinas. Outro aí, presidente de um poder, fazer 200 e tantas viagens com o avião da FAB. Isso não é falar mal de ninguém. Criticar não é falar mal de ninguém, não é ódio. Isso é propagar a verdade, questionar. Soltar Lula, habeas corpus à vontade, não podemos questionar. Chefe do PCC solto. Isso nunca será ódio, será verdade. São críticas baseadas na verdade contra quem comete imoralidade com o dinheiro público e pratica a injustiça quando deveria ser exemplo de justiça. Muito mais parece que se existe um gabinete da mentira, solto em muitos outros poderes por aí, menos no governo Bolsonaro. E o trabalho de algumas autoridades políticas, algumas autoridades da justiça, é desfazer um gabinete da verdade, feito por brasileiros dos 4 cantos do país que não concordam e não suportam mais tanta cara de pau de muitos safados políticos e autoridades desse país. Isso não é passar pano para Bolsonaro, lavar pano, que raios que seja esse negócio de pano. Isso é compromisso com a verdade. Enquanto a verdade prevalecer no governo Bolsonaro e nos princípios, essa verdade será dita e mostrada sobre as coisas boas do Brasil. Porque para mentir e falar mal e aniquilar com o entusiasmo dos brasileiros, há muitos grandes veículos de comunicação e militantes por aí que estão torcendo para o país ir de mal a pior. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, que determinou a continuação da segurança do ex-ministro Sérgio Moro, que anunciou sua saída do governo na semana passada. A informação foi confirmada pelo Gabinete de Segurança Institucional. O período estabelecido pelo presidente é de 6 meses de segurança por forças federais. Com essa decisão, Moro poderá inclusive ter escolta em tempo integral. E isso diz o que para você? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu proibir que o detento Adélio Bispo de Oliveira, agressor do presidente Jair Bolsonaro, conceda entrevistas a veículos de comunicação. Os magistrados entenderam que a possibilidade ocorre por conta do condenado ser portador de problemas mentais. Por 3-1, os ministros negaram um pedido da revista Veja para entrevistar Adélio. Laudos psiquiátricos apontaram que ele sofre de transtorno delirante permanente paranoide. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou a importância do direito à liberdade de expressão. No entanto, ele destaca que a periculosidade e dúvidas sobre a sanidade mental de Adélio afastam esse tipo de direito. Tenho sido um intransigente defensor da liberdade de expressão, mas neste caso em particular é preciso fazer uma distinção. Temos um reclamante que está recluso em uma penitenciária de segurança máxima, acusado de cometer crime contra a segurança nacional, contra o qual existem laudos médicos e perícias que podem ou põem em dúvida a sua sanidade mental. Portanto, nesse caso em particular, a Constituição não garante livre expressão, disse o ministro. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia foram contra a entrevista. Apenas o ministro Edson Fachin foi a favor. Indivíduos acometidos por transtorno delirante permanente paranoide não conseguem diferenciar fatos que são reais daqueles criados por sua própria mente. No entanto, de acordo com a informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, podem manter sua rotina normal, mesmo acometidos pela doença. É muito interessante isso, hein? Como são as coisas
nós realmente não sabemos tudo porque... Por quê? Não temos todos os porquês. Tudo porque não há interesse em muitos de que o povo fique sabendo, não seria isso? Já pensou se durante a entrevista Adélio dê uma de louco e diga, conte, quem mandou fazer o que fez a Bolsonaro? E agora vamos à reflexão de hoje. A diferença nos pensamentos. Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma moça muito bonita chamada Lili, moradora de uma pequena aldeia chinesa. Ela tinha acabado de se casar e, como mandava a tradição, foi morar com a sogra. Mas com apenas uma semana de convivência, a recém-casada começou a se desentender com a velha. Lili implicava com as manias da sogra, punha defeito em tudo que ela fazia, detestava seu jeito, temperamento e humor. Em um mês, as discussões e brigas eram frequentes e intermináveis. Desesperada com a situação, Lili procurou o venerável senhor Uhang, o ancião da aldeia. Explicou-lhe como sua vida tinha se transformado no inferno e lhe pediu um pouco de veneno para se livrar da sogra. O sábio ouviu atentamente e, depois de refletir, disse que iria ajudá-la. Você é jovem, tem a vida toda pela frente e merece a felicidade. Vou lhe dar essas misturas de ervas, que é um veneno de ação lenta. Misture-o no chá da sua sogra a cada 2 dias e em alguns meses ela nunca mais a molestará. Observe apenas isto. Para não despertar suspeitas, você deve tratá-la com respeito e cordialidade. Lili escondeu as ervas em sua roupa e voltou para casa decidida a levar a cabo seu plano. Assim, a moça passou a disfarçar sua aversão à sogra e começou a tratá-la como se fosse uma grande amiga, uma amiga de infância. De manhã tomava sol com ela na varanda, depois a ajudava a preparar o almoço e no fim da noite servia-lhe o chá que a cada 2 dias, conforme as instruções de mestre, o Uhang deveria dar à sogra. Com esse novo comportamento, em apenas alguns dias o clima da casa mudou totalmente. As brigas e as discussões cessaram. Em um mês a família já se reunia após o jantar para contar histórias e trocar experiências. Em 2 meses, Lili, o marido e a sogra passaram a fazer passeios juntos como se sempre tivessem sido uma família unida e feliz. Foi por volta dessa época que Lili percebeu que não estava representando mais. Ela realmente tinha se afeiçoado à sogra. Arrependida de um dia ter planejado liquidá-la, Lili correu a visitar novamente o sábio da aldeia. Venerável Uhang, disse ela, lamento o que fiz. Eu lhe imploro, dê-me o antídoto para a mistura de ervas que o Senhor me deu. Não quero mais que a minha sogra morra. Ela se tornou uma senhora gentil que eu a prezo como se fosse minha própria mãe. Com aquele jeito misterioso e astuto dos sábios chineses, mestre Uhang sorriu. Lili, disse ele, não precisa se preocupar. As ervas que lhe dei não eram venenosas, e sim vitaminas para fortalecer a saúde de sua sogra. O único veneno que havia estava apenas na sua mente e na sua atitude. Mas ele foi jogado fora quando você abandonou suas resistências e prevenções e foi substituído pelo apreço que você agora sente por ela. Pense nisso. Mude seus pensamentos, suas atitudes e mude sua vida. Gratidão pela sua atenção. Obrigado por compartilhar mais esta edição. E que Deus abençoe a você e a sua família.